Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, pois perto está o Senhor. Pode dar sequência, por favor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Versículo 8. Finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de valor. E versículo 9 para encerrar. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Queridos, nós vamos falar um pouquinho a respeito de alguns aspectos que são fundamentais para que a gente tenha uma vida que valha a pena, mas também que tenha sentido para nós, que faça sentido para nós. E quando a gente fala de necessidades fundamentais, a gente precisa entender que cada um de nós temos necessidades fundamentais em nossas vidas. Necessidades no aspecto, por exemplo, estrutural. Como, por exemplo, moradia é uma necessidade fundamental. Nós temos necessidade de segurança, nós temos necessidade de alimentação, nós temos necessidade de educação, nós temos necessidade de saúde, nós temos necessidade de lazer. São aspectos estruturais que compõem a nossa vida e compõem essa necessidade que são fundamentais para nós. Não vim aqui falar de política com você. Embora a gente esteja aí vivenciando um momento de decisões políticas, de escolha política, de escolha de governo, e aí você está me ouvindo falar sobre moradia, segurança, alimentação, educação, lazer e tantas outras coisas, talvez você pense, ixi, a pastora Leila veio aqui para falar sobre política, até porque São Paulo vai ter o segundo turno. Mas eu não vim falar sobre isso, eu quero só que você entenda nessa primeira parte da introdução, de que essas coisas fazem parte das necessidades fundamentais da nossa vida. E essa é uma necessidade no aspecto estrutural. Mas nossas vidas não se baseiam apenas nesse tipo de necessidade. Nós, enquanto indivíduos, também temos necessidades no aspecto espiritual. Nós temos necessidade de salvação. Nós temos a necessidade de desenvolvermos uma fé equilibrada, uma fé madura, que vai nos dar subsídio para que a gente passe por esse mundo, vivencie as experiências que nos está reservada ou proposta nesse mundo, à medida que a gente se aproxima de uma outra esfera, de um outro tempo que o próprio Deus reserva para nós, porque enquanto cristãs, enquanto cristãos, nós temos essa expectativa de que a nossa vida, ela não se resume a esses anos que a gente passa aqui, sejam eles 30, 40, 60, 80, 100 anos, como algumas pessoas que conseguem chegar nessa faixa de idade. Nós sabemos que existe uma eternidade proposta para nós. E para a gente alcançar essa eternidade, para a gente desfrutar dessa eternidade que Deus nos propõe, nós precisamos então também nos atentar para essas necessidades no aspecto espiritual. Estamos falando aqui de elementos básicos e fundamentais para a preservação e manutenção da nossa sobrevivência. E cada um desses aspectos que eu pontuei, tanto no aspecto estrutural quanto no aspecto espiritual, são fundamentais para a preservação e manutenção da nossa sobrevivência. Tem a sua relevância, tem a sua importância. E quando não considerados, e quando não alimentados, isso de uma certa forma vai trazer prejuízos e vai trazer danos a cada um de nós. De uma certa forma até danos de uma alta complexidade. Mas, infelizmente, para uma grande porcentagem das pessoas, uma grande porcentagem da sociedade, é muito comum não considerar um outro aspecto que é tão relevante quanto o estrutural e o espiritual. Eu estou falando aqui do aspecto emocional pessoal. E por que é que isso acontece? Por que é que a maioria das pessoas não se atentam para essa necessidade que é tão fundamental quanto as outras? Porque quando nós olhamos para o nosso histórico de vida, e aí eu quero que você faça uma reflexão, a maioria de nós aqui presente nesse auditório,
Quando estávamos no nosso processo de formação, no nosso processo de desenvolvimento, lá na nossa infância, primeira infância, segunda infância, pré-adolescência, adolescência, e esse processo que a gente vai passando até chegarmos na vida adulta, a maioria de nós não fomos ensinadas a respeito da existência dos sentimentos e das emoções. Alguém aqui pode me dizer que algum dia seu pai ou sua mãe, ou alguém que cumpriu esse papel na sua vida, de tutor, de mentor, sentou com você quando você era pequenininha e conversou com você a respeito das emoções? Te falou a respeito da existência das emoções? Por que é que você chora quando chora? O que provoca esse choro? O que provoca tristeza? O que provoca angústia? O que provoca o medo? Nós estamos falando de comportamentos que são manifestos através dos sentimentos e emoções que acontecem, às vezes, de uma forma como se fosse uma ebulição dentro de nós. A maioria de nós não tivemos essa conversa. Os pais não tiveram esse diálogo conosco. Pelo contrário, infelizmente, apesar de toda a informação que nós temos em mãos hoje, a capacidade que a gente tem de se informar por meio da tecnologia, que hoje é tão presente nas nossas vidas, ainda assim a sociedade atual, os pais da atualidade, que estão formando, né, a próxima geração, que estão formando os pequenos, as crianças, né, os adolescentes, esses pais não se atentam para a importância de sentar com os seus filhos e falar a respeito desse aspecto emocional. Antes, eu acho que você deve se recordar, você deve ter uma experiência parecida com a que eu tive, quando éramos crianças e a gente ia chorar por alguma coisa. Quantas vezes a gente não ouviu aquela frase célebre da mãe: engole esse choro. É ou não é? Engole esse choro, senão eu vou fazer você chorar mais. E aí, a gente não sabia se o choro, né, que era uma forma da gente externar o que a gente estava sentindo, se era algo positivo ou não. Principalmente os homens, os meninos. Quantas vezes os meninos ouviram e ainda ouvem nos dias de hoje: engole esse choro, menino, porque homem não chora. Quem disse que homem não chora? Deus deixou como parte do nosso mecanismo, tanto para mulheres quanto homens, o choro. O choro é um mecanismo que Deus deixou incutido em nós, para que nós pudéssemos expressar as nossas emoções. Ora, o choro é por conta de uma tristeza, ora, o choro pode também ser útil no momento de uma grande alegria, que foi o que aconteceu aqui. Eu me assustei. Agora há pouco, né, a gente estava ali no momento da adoração, e a nossa irmã deu um grito ali. Eu falei: meu Deus do céu, o que aconteceu? Né? Começando, a pastora Sandra também se assustou. E eu não consegui, no primeiro momento, entender, identificar que tipo de choro, o que é que estava, né? Qual era a emoção que estava ali naquele momento, tomando aquela mãe, aquela filha e aquelas pessoas que tinham conhecimento do que estava acontecendo naquela família. E demorou alguns segundos, até que aí eu pensei assim: morreu alguém, Jesus. Morreu alguém, trouxe a notícia, não prepararam a irmã para receber a notícia do falecimento de alguém. Mas não, de repente eu vi uma bota, vejo as muletas e alguém levanta. Eu falei: não, esse choro é um choro de alegria, é um choro de espanto, é um choro, né, de exultação a Deus, de júbilo ao Senhor, porque Ele manifestou o seu poder enquanto nós o adorávamos e trouxe cura e libertação para a vida da nossa irmã. Você pode aplaudir a Deus mais uma vez? Glória a Deus. Então, nós não tivemos essa conversa quando crianças. Que é natural você sentir tristeza, que é natural sentir angústia, que é natural se preocupar, enfim, que é natural chorar, que é natural lamentar, que é natural sentir ansiedade. Claro que tudo dentro, né, de uma medida. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Dentre tantas necessidades fundamentais que eu estou compartilhando, estrutural, espiritual e emocional, uma das necessidades, dentre tantas, que são fundamentais, falando do aspecto emocional, nós encontramos a alegria. A alegria compõe um dos perfis, um dos aspectos emocionais que são fundamentais na nossa vida. Por que ele é fundamental? Porque sem alegria, a vida ela é pesada. É ou não é? Sem alegria, a vida ela é vista e sentida como uma sobrecarga. É algo custoso, é algo penoso, a ponto de ser considerada por algumas pessoas como insuportável. Pessoas que não têm alegria, elas toleram a vida. Pessoas que não têm alegria,
elas suportam o seu dia a dia. Elas não levantam com expectativa logo ao amanhecer. Pessoas que não têm alegria, elas não têm disposição para levantar da cama. Pessoas que não têm alegria, não têm disposição para ir trabalhar. Elas vão, porque se ela não trabalhar, ela não tem recurso para sobreviver. Ela não tem como se manter. Pessoas que não têm alegria, não têm prazer na socialização. Pessoas que não têm alegria, elas não têm prazer na interação social. Pessoas que não têm alegria, elas não têm nem mesmo o prazer de estar dentro da sua casa, do ambiente familiar, sabe, dessa interação com os filhos, com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe. Por quê? Porque a vida é penosa. Sem alegria, a vida ela é enxergada, ela é vivenciada como algo insuportável. E é comprovado cientificamente que quanto mais alegres, maior o nosso rendimento. Quanto mais alegres somos, maior a nossa produtividade. Ou seja, quanto mais alegria, mais você rende, mais você tem capacidade de criação. Principalmente as pessoas que trabalham, por exemplo, com trabalhos manuais, com trabalhos que exigem de você uma necessidade de criação em tempo full time. Quanto mais alegria, mais você vai render. Você rende na sua casa, você rende no cuidado do seu lar, você rende nas suas interações, você rende no seu ambiente familiar, você rende no seu ambiente profissional, em todo ambiente, no seu ministerial, em todos os lugares você tem uma alta produtividade. Por quê? Porque a alegria, ela é como um combustível que nos move, que nos projeta para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quantas estão entendendo aqui o que Deus está falando conosco? Pergunta para essa querida que está perto de você: como anda a tua produtividade? Fala, está baixo, está na média, está acima da média? Porque a nossa produtividade, ela é o termômetro da nossa alegria. O quanto nós estamos rendendo é o termômetro das nossas emoções, daquilo que nós estamos carregando dentro de nós. E aí quando a gente vai para Filipenses, para a carta de Filipenses, esse livro tão pequeno, que é dividida em 4 capítulos, que é a narrativa de uma carta pessoal que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos numa cidade chamada Filipos. Se você fizer toda a leitura desses 4 capítulos, que são pequenos, em menos de meia hora você consegue ler esse capítulo todo, esses 4 capítulos. Os historiadores, teólogos historiadores, consideram a carta escrita aos Filipenses, esses 4 capítulos, como a carta mais bela do Novo Testamento. Filipenses, tão pequena, uma carta tão pequena comparada às 2 cartas escritas para Coríntios, Tessalonicenses e outras, é considerada, apesar de ser uma das menores cartas que o apóstolo Paulo escreveu, ela é considerada a carta mais bela do Novo Testamento. Sabe por quê? Porque essa carta pequena, ela transborda alegria, generosidade e entusiasmo. Quando você passa de 1º ao 4º capítulo, você vai enxergar que a palavra alegria, ela aparece nessa carta 16 vezes em 4 capítulos. E aí quando a gente vai entender o contexto histórico, o momento que o apóstolo Paulo estava vivenciando quando ele escreveu essa carta, se você não tinha conhecimento dessa informação, pasme. Mas quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos irmãos da igreja de Filipos, ele não estava em seus melhores dias. Paulo não escreveu essa carta numa viagem de férias. Quem aqui gosta de tirar férias? Gosta de viajar? Se eu pudesse eu viajava toda semana, nem que fosse um bate e volta. Eu gosto muito de viajar, meu esposo sabe disso. Fazer coisas que nos agradam, cooperam com o nosso estado emocional, geram alegria, geram disposição, geram entusiasmo. Mas essa carta que o apóstolo Paulo escreveu, ele não escreveu num momento como esse, numa viagem de férias, fazendo um tour por uma região do mundo que ele não conhecia, e aquilo gerou entusiasmo, e ele pensou assim: puxa, estou tão alegre, estou tão entusiasmado, eu quero compartilhar dessa alegria, desse entusiasmo com a igreja de Filipos. Vou mandar uma carta para eles, para ver se eu consigo também encorajá-los e gerar motivação e esperança em seus corações. Não era esse contexto. Quando Paulo escreve essa carta aos irmãos de Filipos, na ocasião ele estava preso numa prisão na cidade de Roma, e já aspirava uma sentença de morte
sobre a sua vida. Podemos dizer que Paulo já tinha certeza de que em algum momento ele seria executado, simplesmente porque ele decidiu entregar sua vida a Jesus e se colocar como instrumento de Deus, como mensageiro de Deus das boas novas de salvação. Por essa razão, Paulo estava preso. O que isso significa para nós aqui nessa tarde? Isso significa que nos dias de maior angústia, de maiores incertezas, de medo, de insegurança, Paulo escreveu a carta mais alegre e mais esperançosa da Bíblia, a fim de gerar no coração dos irmãos de Filipos essa mesma alegria e essa mesma esperança. Não é um contraponto? Porque espera-se uma carta animada e entusiasmada de alguém que esteja vivenciando um momento bom na sua vida. Por uma perspectiva humana, é isso que se espera. Mas, quando nós olhamos para a perspectiva do apóstolo Paulo, Paulo nos dá algumas lições aqui. Que quando nós fazemos de Deus a nossa fonte, quando nós entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas, quando entendemos que estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, aquilo que nos move não são as circunstâncias, mas o que nos move passa a ser a força do Espírito de Deus agindo em nossa mente e em nosso coração. Por essa razão, a carta que Paulo escreve é uma carta recheada, permeada de alegria, permeada de encorajamento, permeada de gratidão e de esperança. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês aqui nessa tarde. Porque entenda uma coisa, minha irmã que aqui está. A alegria, ela é um dos elementos fundamentais da nossa vida, muito fácil de se perder. E eu acho que você vai acabar concordando comigo. É um dos elementos fundamentais para a nossa sobrevivência, para a nossa existência. Mas é um elemento muito fácil de se perder. E o inimigo sabe disso. Satanás, ele faz essa leitura em cada uma de nós. A Bíblia diz que ao nosso redor estão os anjos do Senhor para trabalhar em nosso favor, nos trazendo livramento, certo? Mas a Bíblia também diz que ao nosso derredor está o inimigo das nossas almas, trabalhando, tentando achar um espaço para nos destruir, para nos tragar. A Bíblia diz que o único que tem poder de sondar nossa mente e coração é o Espírito de Deus. Salmo 139 vai dizer que antes que a palavra chegue à nossa boca, Deus já sabe o que nós estamos pensando, antes da gente verbalizar. Ele já sabe o que está na nossa mente e no nosso coração. A Bíblia também diz que o inimigo não tem esse poder. Ele não consegue saber o que eu estou pensando, o que você está pensando. Mas o inimigo, ele é bom de leitura facial, ele é bom de leitura de expressão. E ele fica à espreita ao nosso derredor, tentando encontrar meios de roubar de nós a nossa alegria, justamente porque ele sabe que esse elemento tão fundamental para a nossa sobrevivência, para a nossa existência, é um elemento muito fácil de ser tirado de nós. Vou te dar alguns exemplos. Como qualquer coisa pode tirar a nossa alegria. Um telefonema pode tirar a nossa alegria. Quantas aqui podem dar o testemunho de que um dia, em alguma situação, pelo menos uma situação você vivenciou, que você estava muito feliz, você estava muito bem, você estava produzindo, mas uma ligação que você atendeu tirou tua alegria? Tem alguém aqui que pode, olha aí, quantas mãos, uma ligação acabou com o seu dia, acabou com o seu humor, o seu bom humor, porque foi uma ligação que trouxe uma mensagem que entristeceu o teu coração, que te preocupou, que te deixou ansiosa, que te deixou abatida. O inimigo sabe, por exemplo, que um e-mail também tem o poder de tirar a nossa alegria, de roubar a nossa alegria. Uma mensagem, uma conversa, seja ela real ou virtual, como por exemplo pelo WhatsApp. Talvez você tenha acordado essa semana muito bem, disposta, alegre, e aí quando você, depois do café da manhã, você pensou assim consigo mesmo: vou conferir meu WhatsApp. E aí você foi lá, passou pelos grupos que dá bom dia, que manda aqueles gifs, né? Tem florzinha, e tem uma palavra de esperança, e tem um versículo, mas de repente você abriu uma mensagem que naquela conversa pelo WhatsApp foi suficiente para roubar a tua alegria. Aconteceu com alguém isso aqui essa semana?
Temos mãozinhas erguidas aqui. O inimigo sabe, inclusive, por exemplo, que uma DR pode tirar sua alegria. O que é DR? Discutir a relação. De repente foi uma iniciativa tua fazer essa DR, ou foi uma iniciativa do seu esposo, do namorado, do noivo, sei lá. Falou, nós precisamos conversar. E você vai na expectativa de que aquela conversa vai trazer um bom resultado para a relação. Você vai na expectativa de que aquela DR vai fazer com que o outro entenda que algumas coisas precisam ser mudadas, ajustes precisam ser feitos, alguns alinhamentos precisam ser feitos para que haja uma melhor harmonização naquela relação. E aí, aquela DR dá ruim. Ao invés de trazer aproximação, faz com que vocês se afastem ainda mais. Gera indiferença, gera discussão, gera abatimento, tira a nossa alegria. Já aconteceu isso com você? Já, né? Já aconteceu comigo também. Estar no trânsito. Uma fechada no trânsito pode tirar a sua alegria. Principalmente as mais coléricas e sanguíneas, né? Que tem pavio mais curto. Meu Deus, me fechou. Você estava cantando um hino. 500 graus de puro fogo santo e poder para fazer enfermidade desaparecer. Aí você é fechada. Ao invés de cantar e fazer o inimigo fugir de você, não, você já começa a xingar. É filisteu, é não sei o que. Você vai xingando. Por quê? Porque naquele momento, aquela fechada no trânsito, de alguma forma roubou tua alegria. Aí você já não quer mais cantar, você já faz bico, você já emburra e você já chega no seu local de destino, seja o trabalho, seja o colégio do filho, sei lá onde você está indo, você já chega azeda. Por quê? Porque tirou a alegria. Aconteceu isso já com você? Não acontece aqui não. Não acontece não. Só acontece lá em São Caetano, onde eu moro. Uma propaganda de TV. Você está num dia tão bom e de repente uma propaganda, não sei, despertou alguma coisa em você. E aí você começa a nutrir uma tristeza no lugar daquela alegria. Uma publicação no Instagram ou outra rede social. Você estava bem até ali, mas aí você vê a foto que fulana postou com o marido dela fazendo uma viagem. Você diz, meu marido é tão pão duro, não me leva para lugar nenhum. Não vai comigo nem na Praia Grande. Olha a outra, está indo lá, sei lá, para as cataratas do Iguaçu, pela 3ª vez. Aquilo tira de você a sua alegria. Porque você começa a se comparar. A comparar aquilo que você está enxergando nas redes sociais com aquilo que você vive nos teus bastidores. Tira ou não tira a alegria de algumas de nós? Tira. Uma consulta médica pode tirar a nossa alegria. Você vai lá só para conferir os exames de rotina. É quando o médico abre os exames e diz assim, olha, nós temos um problema aqui. Tem um diagnóstico aqui, a gente precisa tratar isso aqui. Você chega ali e pensa, não, está tudo certo. E de repente o médico coloca uma preocupação no teu coração. Isso rouba também a nossa alegria. Uma conferida no saldo bancário. Vixe, quantas vezes a gente já não perdeu a alegria só de conferir. Você abre lá na expectativa de que o anjo do céu fez um depósito especial na sua conta, fez um Pix. Mas para sua surpresa, em vez de um Pix, o banco tirou, comeu alguma coisa ali que você estava contando com aquele dinheiro para pagar uma conta. E aí aquilo rouba a nossa alegria. Já aconteceu com você? Já, né? Já aconteceu comigo também. Uma reunião de família. Gente, quem nunca foi para uma reunião de família? Um churrasco na casa da cunhada, na casa da sogra, na tua casa mesmo. Você está feliz, você se programou para receber aquele monte de gente. E aí você fala, não, hoje o dia está perfeito, né? A receita que eu fiz, olha, está tudo maravilhoso, as pessoas estão chegando. De repente, uma conversa atravessada e começam algumas pessoas a fazerem as suas apontações, né? Os seus apontamentos e começam a fazer julgamentos. E de repente, aquilo que estava gerando tanta alegria, receber aquelas pessoas na sua casa ou ir até a casa de alguém, de repente você perde o seu brilho porque roubou a sua alegria. Já aconteceu com você? Já, né? Uma mudança climática. Hoje, talvez você tinha preparado um modelito de verão para vir para a conferência. E mulher tem disso, né? Meu marido, eu sempre costumo dizer, ele fala, não, vocês têm pretexto para comprar roupa, pretexto para comprar sapato, pretexto para comprar bolsa. Não, mas é uma conferência, amor. Eu preciso de um modelito novo para ir para a conferência. Eu não posso usar a roupa que eu fui na conferência passada. Aí você se antecipou. 15 dias atrás você foi lá, comprou um vestido total verão. Chega hoje de manhã, a previsão do tempo diz que vai fazer frio, que vai garoar, que vai chover e que tem previsão de tempestade, de vento, aquela coisa toda. Aquilo tira ou não tira a nossa paz? Tira ou não tira a nossa alegria? Tira a nossa alegria. As mais ousadas dizem, eu vou passando frio, mas eu vou com o modelito que eu comprei. Não vou desperdiçar.
Se alguém olhar para você, nossa, você está arrepiada. Eu estou arrepiada pelo Espírito, é a unção de Deus que está nesse lugar. Não é frio não, isso aqui é a graça de Deus que está pairando no ambiente. Tira ou não tira? Uma mudança climática, você fez, né, você se propôs, vou fazer uma viagem, vou fazer um passeio, vou na praia. No dia que você escolhe para a praia, chove. É sempre assim. E aí tira a nossa alegria. Uma conferência de mulheres como hoje pode tirar a sua alegria. E você fala, misericórdia, está repreendido. Como assim? Talvez chegando aqui ou a caminho daqui, você viu ou ouviu alguma coisa atravessada que não desceu bem. E você que estava tão empolgada para vir para essa conferência, já chegou aqui amuada. Talvez na saída de casa o teu marido falou alguma coisa que feriu o teu coração. Um filho te deu uma resposta que magoou teu coração. Ou quando chegou aqui, alguma irmã não te cumprimentou bem, não foi um pouco indelicada com você. Isso fez com que você perdesse a sua alegria. Eu te dei alguns exemplos aqui, mas tem muitas outras coisas que tiram a nossa alegria. E se você olhar para a carta do apóstolo Paulo, no começo do capítulo 4, a gente tem aqui uma situação como essa que eu citei agora por último. Duas irmãs chamadas Evódia e Síntica, duas obreiras na casa do Senhor, da igreja de Filipos, que estavam ressentidas uma com a outra, e esse ressentimento tirou-lhes a sua alegria. E o apóstolo Paulo começa o capítulo 4, para fechar essa carta, falando exatamente sobre isso, pedindo ajuda aos obreiros da igreja de Filipos que promovessem a reconciliação, porque não tinha condições para ele. Era muito importante aquelas duas irmãs, Evódia e Síntica, tinham uma importância relevante no ministério de Paulo, mas relevante também para o funcionamento daquela igreja. Então Paulo está pedindo para que alguém faça esse papel de promover a reconciliação, porque ambas perderam a sua alegria, estavam ressentidas uma com a outra. E é o que Deus quer ministrar ao nosso coração aqui nessa tarde, minhas irmãs. Você e eu precisamos entender que há muitos ladrões de alegrias no nosso entorno. Não dá para a gente mudar isso. Faz parte do percurso da vida lidar com os ladrões de alegria. Fala para tua irmã, e você precisa se preparar melhor para lidar com os ladrões de alegria. Deus nos trouxe aqui nessa tarde, não apenas porque Ele quer alegrar o nosso coração, mas porque Ele quer nos preparar para, saindo daqui, no nosso dia a dia, a gente saber manejar os ladrões de alegria, a gente saber lidar com os ladrões de alegria. Na carta de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele vai apontar 4 ladrões da alegria. Circunstâncias é um dos ladrões da alegria. Pessoas são um dos ladrões de alegria. Coisas materiais também faz parte desse combo de ladrões de alegria. E ansiedade. 4 aspectos que nós identificamos como ladrões da nossa alegria. Queridas, nós não vivemos num mundo perfeito, onde as coisas acontecem numa linearidade, onde há um aspecto linear nos acontecimentos da nossa vida, onde tudo aquilo que a gente programa acontece exatamente como a gente programou. Tem alguém aqui que pode dizer, não, tudo que eu planejo, tudo que eu programo, sai 100% do jeito que eu faço, do jeito que eu coloco na minha planilha, do jeito que eu tiro da esfera dos sonhos e trago para o mundo ideal? Tem alguém? Porque se tiver alguém, eu queria que você desse uma aula para nós. Qual é o teu segredo para ter uma vida tão linear? Para ter uma vida tão sem acontecimentos imprevistos que roubam a tua paz, que roubam a tua alegria e que inquietam a tua alma? Não é assim que funciona. O mundo que nós vivemos é um mundo imperfeito, e nós vivemos nessa vida como se estivéssemos numa maratona, e essa maratona ela é cheia no percurso de altos e baixos. Precisamos ter isso em mente. A vida é feita de um percurso cheio de altos e baixos. Consequentemente, se não estamos vivendo num mundo perfeito, automaticamente não podemos esperar a perfeição das pessoas. Não podemos esperar um comportamento perfeito, uma interação perfeita, uma fala perfeita do outro, porque o outro é tão imperfeito quanto cada uma de nós. Fala aí para tua irmã, você não é perfeita não. E por que a gente quer exigir um padrão de perfeição do outro? Porque, sabendo que não somos perfeitas, queremos exigir que os nossos filhos sejam perfeitos. Queremos exigir que o marido seja perfeito, que a sogra seja perfeita. Meu Deus, difícil.
Difícil encontrar a sogra perfeita. Eu encontrei, graças a Deus. A minha sogra é um doce, é um amor, é uma segunda mãe para mim. Mesmo antes de eu tê-la como sogra. Eu conheço meu esposo desde que eu tinha 8 anos de idade. Eu tinha 8 anos e ele tinha 11 anos de idade, quando a gente se conheceu. E eu sempre fui muito amiga, né, das suas irmãs. As suas irmãs eram minhas melhores amigas. Então eu frequento a casa do meu esposo desde quando a gente era criança. E a minha sogra sempre me recebeu muito bem, a minhas irmãs, e não só a gente, mas toda a galera de crianças e de adolescentes, porque a gente foi crescendo, né? E sabe aquela casa que está sempre, que recebe, que acolhe toda a galerinha da igreja? Essa era a casa da minha sogra. Hoje, né, agora os meus filhos cresceram, já casaram 2, mas eu tive essa experiência também de arrebanhar os amiguinhos da escola. Então, tanto da escola secular quanto da escola infantil lá na igreja. Então, minha casa sempre foi cheia de meninos. E a casa da minha sogra era assim, então eu sempre tive uma boa relação com a minha sogra, mas talvez não seja essa a tua realidade. Talvez exista aí algumas diferenças, alguns espinhos que você tem que administrar na sua relação com a sua sogra. E por não saber administrar isso, Satanás sabe e transforma isso num ladrão de alegria seu. O marido chega e diz: nós vamos jantar na minha mãe amanhã. Ai meu Deus, é um parto. Nós vamos na casa da minha irmã. Ai meu Deus, aquela cunhada que fala demais, que gosta de ficar competindo, mostrando tudo que ela comprou de novo. Porque tem gente que é assim, né? Adora esfregar na nossa cara as suas realizações, as suas conquistas. Queridas, a gente precisa amadurecer e aprender a lidar com essas pessoas, porque as pessoas não são perfeitas. E não são perfeitas tanto quanto cada uma de nós. Bate no peito e diga assim: eu não sou perfeita. E eu tenho que aceitar isso. O outro não é perfeito. E nós temos que aceitar isso. O próprio Jesus, que é o Deus que se fez carne, quando Ele esteve aqui, habitou entre nós, Ele nos fez um alerta. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, é ou não é? Ele falou isso. Ele não enganou os seus discípulos, Ele não enganou nenhum dos seus seguidores. Ele disse: olha, eu preciso dizer uma coisa para vocês, é uma realidade. No mundo vocês terão aflições. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que Ele não dá garantias de sofrimento para nós. Ele não nos isenta do sofrimento, não dá garantias contra o sofrimento. Ou seja, Jesus não nos prometeu uma vida isenta de dores, uma vida isenta de tristezas, uma vida isenta de perdas, uma vida isenta de frustrações. Mas Ele disse algo na sequência. Ele não disse isso para destruir os nossos sonhos. Quando Ele diz: no mundo tereis aflições, Ele não diz isso, ponto final, e acabou, vira a página, a vida que segue. Não, Ele na sequência, Ele diz algo para nos encorajar. Ele diz: mas tenham bom ânimo. Não vai ser fácil, mas se anime. Não vai ser fácil, mas tenha disposição. Não vai ser fácil, mas tenha esperança. Não vai ser fácil, mas crie expectativas. Por quê? Porque Ele venceu o mundo. Tudo aquilo que quer roubar a sua alegria, eu já vivi e eu já venci. É isso que Jesus estava querendo dizer para nós. Eu já superei aquilo que quer roubar a tua alegria. Eu já superei aquilo que quer roubar a tua paz. Eu já superei aquilo que quer trazer desesperança ao seu coração. Eu já superei aquilo que quer te destruir, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Aí talvez você esteja me ouvindo e perguntando a si mesmo: então o que eu posso fazer para não perder o ânimo? Para preservar um pouco de bom ânimo que ainda tem em mim, para preservar um pouco de alegria que eu tô. Está custando, pastora Leila, está custando, mas eu ainda tenho uma reservinha de alegria aqui dentro de mim. O que eu faço? Vou sair correndo? Vou viver no mato? Vou me isolar? Eu vou evitar a socialização com as pessoas? Eu vou me isolar, me distanciar, a fim de evitar perder o pouco de alegria que ainda me resta? Não é sobre isso. Eu não vim aqui te apontar um caminho, um lugar onde você possa se esconder para preservar a sua alegria, como era o caso daquela mulher samaritana. Nós cantamos a respeito dela aqui hoje. Quando ela olha para Jesus e diz: me dê dessa água para que eu não tenha que voltar mais aqui para buscar, né, para matar a minha sede de uma vez por todas, e eu não tenha que voltar nessa fonte para buscar água. O problema dela não era o percurso de sair da sua casa e ir até aquela fonte buscar água. O problema daquela mulher era a questão da socialização. Porque todas as vezes que ela tinha que lidar com as pessoas daquela sociedade que a julgavam, e que a julgavam mal, aquilo roubava a sua alegria e a sua paz. Então não é sobre isso. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração a respeito do que você pode fazer, apesar de ser limitada como eu, de ser falha como eu, de ser imperfeita como eu. A Bíblia sempre tem um caminho para os imperfeitos.
A Bíblia sempre vai apontar uma solução para aquilo que a gente acredita ser impossível nas nossas vidas, porque nós servimos a um Deus do impossível. Primeira coisa que você precisa viver para viver uma vida alegre: pare de olhar no retrovisor, deixe o passado no passado. Você consegue fazer isso? Parar de olhar no retrovisor e deixar o passado no seu devido lugar? Pergunta para sua irmã aí: consegue deixar o passado no passado? O que significa parar de olhar para o retrovisor? É virar a página. Deus está nos convidando nessa tarde a virar a página. Por que algumas mulheres não conseguem viver uma vida de alegria? Essa alegria que Jesus nos propõe, a alegria que emana do reino de Deus, do propósito de Deus para as nossas vidas, que flui do Espírito Santo de Deus, que é a nossa fonte. Por quê? Porque elas estão abraçadas ao seu passado, a angústia que sofreu no passado, a indiferença que sofreu no passado, a rejeição que enfrentou no passado, a traição que aconteceu no passado, seja um passado recente ou um passado distante. Não há mínima condição de você vivenciar, experienciar uma alegria no seu presente, enquanto você estiver abraçada com a tristeza do seu passado, seja essa tristeza de qual ordem for. E o apóstolo Paulo fala sobre isso nessa carta. No capítulo 3, no versículo 13, ele diz: uma coisa que eu faço é esquecer o que está atrás de mim e fazer o meu melhor para alcançar o que está à frente, prosseguindo para o alvo. Você quer ser feliz, minha irmã? Você quer ter alegria na tua alma? Você quer de fato viver essa vida, ter essa experiência de ver uma alegria que é ultra circunstancial? Então desagarre desse passado. Pare de olhar no retrovisor. Ah, mas fulano falou, já passou. Mas fez ou desfez, já passou. Vai mudar alguma coisa ficar remoendo aquilo que te fizeram, aquilo que te causaram, ou aquilo que você mesma provocou? Porque tem tristezas que a gente mesmo que provoca, tem alegria que a gente mesmo acaba ignorando e desprezando. Já aconteceu comigo, de eu perder a tristeza, não porque alguém me tomou, mas porque eu vacilei, porque eu não me atentei, e eu acabei desperdiçando algo que Deus havia confiado a mim. Então entenda nessa tarde que é impossível você permitir que essa alegria seja gerada no teu coração, enquanto você estiver abraçada com a tristeza do seu passado. Quem está entendendo isso, diga amém. Você quer uma vida de alegria? Você quer ter alegria no teu coração, no teu espírito? Segunda coisa: escolha orar ao invés de se preocupar. Vou repetir: escolha orar ao invés de se preocupar. Você sabia que, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil, o nosso país, assume a liderança como nação mais ansiosa do mundo? Nós lideramos o ranking de nação mais ansiosa do mundo. E é muito triste isso, ocupar esse lugar no ranking. É muito triste porque nós não estamos falando de uma ansiedade que acomete só adultos. Nós estamos falando de um transtorno que acomete crianças, que acomete adolescentes. A nossa juventude é uma juventude ansiosa. Os nossos idosos são pessoas que vivem na ansiedade, com uma preocupação exacerbada. Só que a ansiedade também é um dos dispositivos que compõe o nosso organismo, a nossa composição. A ansiedade, ela é um fenômeno que ora nos beneficia, mas quando não cuidada, quando não, tendo cautela no manejo dela, ela pode se tornar totalmente prejudicial para nós. Por quê? Porque a ansiedade, quando ela se torna patológica, ou seja, quando ela se torna uma doença, um adoecimento emocional, um adoecimento psíquico, ela, ao invés de estimular o indivíduo, porque a ansiedade natural, sob medida, no controle, ela nos provoca a nos movimentarmos, a reagirmos à vida. Então, a ansiedade natural, ela contribui com o nosso crescimento, com a nossa evolução, com a nossa projeção. Mas a ansiedade, quando ela se torna patológica, ao invés dela nos projetar, ela gera em nós uma letargia.
ela gera em nós uma paralisia, impedindo a gente de reagir à vida, que é quando nós chamamos, a ciência chama de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Mas até mesmo sobre isso, a gente percebe que a Bíblia fala sobre isso, e não era algo que a Bíblia apontava pensando apenas em nós aqui no futuro. Nos dias de Jesus já haviam pessoas ansiosas. O próprio Jesus diz isso lá nos Evangelhos: não andeis ansiosos com coisa alguma, quanto aquilo que irão comer, com o que irão beber, com o que irão vestir, porque vocês têm um Pai, o Pai sabe, o Pai Celestial sabe exatamente quais são as suas necessidades. Jesus estava falando não apenas das necessidades no aspecto estrutural, como eu falei, teto, moradia, educação, segurança. Jesus estava falando que Deus, o Pai, se preocupa conosco na nossa saúde integral. Por quê? Porque nós somos compostas, nós somos um ser tripartido, corpo, alma e espírito. Seria muito mesquinho ou superficial da parte de Deus como Pai em relação a nós se preocupar só com a nossa vida espiritual, só com a nossa fé, só com a nossa salvação. Mas o Pai está preocupado conosco em todas as dimensões da nossa existência, na estrutura física, orgânica, na estrutura espiritual, mas também na estrutura emocional. E aí vem o apóstolo Paulo, depois de Jesus, no capítulo 4, versículo 6 a 7, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas recorde-se que primeiro ele falou sobre alegria, e na sequência ele vai falar sobre ansiedade. Sabe por quê? Porque você não pode estar alegre e preocupado ao mesmo tempo. Ninguém consegue estar preocupado e alegre ao mesmo tempo. Você já viu alguém sorrindo demais e alguém pergunta: o que tem? É que eu estou ansiosa, é que eu estou com medo. Não, isso seria loucura. Você vai falar: interna, está surtada. Gargalhando de preocupação, nunca vi. É um estado preocupante. Impossível você estar alegre e preocupado ao mesmo tempo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Como? Pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não é numa caixinha, não é num baú, é em Cristo Jesus. Eu já ouvi gente dizendo assim: eu não consigo orar porque eu estou preocupada demais. Eu estou tão preocupado que eu não consigo. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso comigo. De estar tão inquieta, a alma tão aflita, tão inquieta, que eu ajoelho para orar e não consigo orar. Você começa falando: Jesus, olha, eu estou aqui, Senhor, tem misericórdia de mim. E daqui a pouco você já começa a pensar: como é que eu vou resolver essa situação? Quando você vê, você já desvirtuou a sua oração, você já nem está falando mais com você, nem lembrava que você estava falando com Deus. Tem gente que está tão ansiosa, está tão desequilibrada emocionalmente, que não consegue orar. Tem outros que pensam assim: enquanto eu me ponho a orar, eu poderia estar usando esse tempo para agir, para reagir, para fazer alguma coisa. Tem gente que acha que orar é perder tempo, porque esse tempo que você está investindo em oração, você poderia estar reagindo à circunstância. Isso é loucura. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E quando o apóstolo Paulo fala para a gente apresentar a Deus as nossas ansiedades, para a gente começar a fazer uma aplicação prática no nosso dia, né, incluir no nosso dia a dia o devocional, a meditação da palavra, a oração, a súplica. Nós não oramos porque não temos preocupações. Não é por isso que nós oramos. Eu oro porque eu não tenho preocupação, então não tenho o que fazer, eu vou orar. Não, queridas, nós oramos porque nós entendemos que nós podemos trocar as nossas preocupações pela paz de Deus, que excede todo o entendimento. Na oração eu posso fazer essa troca. Eu entrego a Deus aquilo que me sobrecarrega, eu entrego a Deus aquilo que me limita, eu entrego a Deus aquilo que me inquieta, eu entrego a Deus aquilo que me tira a minha paz, que tira a minha alegria, que me traz tristeza e angústia. E em troca, Ele me dá a paz que excede todo o entendimento. E aí a gente precisa entender algo muito importante, que a paz que excede o entendimento não é ausência de aflições. Quando eu era muito jovem e eu não tinha maturidade para entender essa fala do apóstolo Paulo, eu achava que essa paz que excede o entendimento era algo que me colocava como numa redoma. Uma paz que excede o entendimento é uma paz que me blinda de tal forma
que eu não sofro ataques, que eu não sofro perseguições, que eu não sofro decepções, que eu não sofro frustrações, que eu não lido com perdas. Mas não é sobre isso. A paz que excede o entendimento não é essa ausência de aflições, mas é a certeza da presença efetiva de Deus em nossas vidas, em nossa casa e em nossas circunstâncias. É isso. A paz que excede o entendimento é isso. É uma paz que me traz uma certeza, uma convicção, que vai gerar em mim uma tranquilidade em meio à guerra, uma tranquilidade no meu ambiente de luta, no meu ambiente de enfermidade, no meu ambiente de frustração, no meu ambiente de perseguição. Paz que excede todo o entendimento é sobre isso. É sentir-se tranquilo e seguro em Deus, apesar das dificuldades, das tempestades e das circunstâncias contrárias. Quantas entendem isso? Diga amém. E aí nessa tarde o Espírito de Deus diz algo para você e para mim. Você pode se preocupar, ou você pode orar. O que é mais convidativo? Se preocupar ou orar? É uma escolha. Eu preciso escolher como é que eu vou vivenciar os meus dias. Uma coisa que há muitos anos eu aprendi, e eu faço questão de deixar isso claro para o inimigo da minha alma, principalmente quando eu acordo e me deparo com esses exemplos que eu dei. Uma mensagem que chegou ali para tirar minha alegria, um e-mail que tirou minha alegria, que vem para tirar minha alegria, uma conversa atravessada de alguém, uma atitude de alguém, seja da circunstância, seja de coisas ou de pessoas. A partir do momento que aquilo tenta me afetar, no mesmo momento eu olho para o inimigo e digo assim: Satanás, você não vai determinar como vai ser o meu dia. Você não tem a última palavra a respeito do meu estado emocional. Não é você quem dita as regras aqui. Não é você quem dita se eu choro, se eu dou risada, se eu me alegro, se eu me entristeço, se eu vou ficar bicuda, de cara feia, amarrada, ou se eu vou abrir os dentes e sorrir para Deus e para o mundo. Você não dita as regras sobre o meu estado emocional. Demorei para descobrir isso, que eu tinha esse poder em Cristo Jesus para ditar para o inimigo, para falar para o inimigo, na cara dele, de que ele não tinha o controle da minha vida. E quando eu digo da minha vida, eu estou dizendo inclusive das minhas emoções, porque ele é astuto e ele sabe exatamente aquilo que nos atinge. Ele sabe aquilo que nos tira a paz, aquilo que nos preocupa, aquilo que nos tira a alegria. Mas aí cabe a você e a mim, como nós vamos reagir ao inimigo, como nós vamos reagir a esses ladrões da alegria. A gente vai se preocupar, a gente vai se emburrar, ou a gente vai orar e colocar diante daquele que tem a paz que excede todo o entendimento. Fala para tua irmã: escolha orar, porque orar abre espaço para que a paz de Deus guarde a nossa mente e o nosso coração. Mais uma vez, quem aqui quer viver uma vida de alegria? Quer ter alegria no seu dia a dia? Não, está muito fraco. Quem aqui quer viver alegre? Por último, ajuste a tua mente ao padrão de Deus. Quer ter alegria? Quer desfrutar de uma alegria abundante? Ajuste a tua mente ao padrão de Deus. Para você desfrutar dessa paz que excede o entendimento, dessa alegria abundante que é ultra circunstancial, você vai ter que romper com a mentalidade do mundo. Como assim, pastora Leda? Filipenses 4:8, o apóstolo Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pergunta que eu te faço: o que tem ocupado o teu pensamento? O que você está alimentando no teu coração? Com o que você tem nutrido a sua alma? Porque a nossa alma é o campo das nossas emoções, é o centro de controle das nossas emoções. É óbvio que aquilo que você ouve, aquilo que você assiste, aquilo que você lê, vai nutrir, vai despertar alguma coisa dentro de você, vai alimentar alguma coisa dentro de você. O que você lê, o que você ouve, o que você, enfim, tudo aquilo que você traz para dentro de si, vai alimentar aspectos positivos ou negativos dentro de você. O que é que você tem se utilizado para alimentar a tua alma? O princípio estabelecido nesse versículo 8 se contrapõe aos hábitos da mente modelada pelo padrão do mundo moderno.
O versículo 8 que nós fizemos a leitura aqui é um contraponto a tudo aquilo que a Bíblia nos ensina e nos adverte. Quando a gente olha, por exemplo, para as produções dos jornais e das mídias atuais, quais são as propostas que nos apresentam? Nos filmes, nas séries, nas propagandas, nos programas, nos telejornais, os argumentos são falsos na sua grande maioria. Os argumentos são impuros, são ímpios, são injustos, são feios, de má reputação, são distorcidos, são corruptos, são censuráveis e apresentam para a gente um relativismo. Percebeu que hoje já não existe mais pecado? Tudo é relativo. Não existe mais verdade absoluta, tudo é relativo, de acordo com a mentalidade do mundo moderno. Você vai falar da sua fé, o outro diz, não, mas é relativo, eu não penso como você. Não, mas essa é a sua interpretação da Bíblia. Eu tenho a minha interpretação da Bíblia. Desde quando o Espírito Santo dá interpretações diferenciadas, distintas? Não existe. Pecado é pecado, a verdade de Deus ela é absoluta. Mas o mundo, ele quer que a gente entenda esse relativismo, abrace esse relativismo, porque à medida que nós vamos abraçando esse relativismo, a gente vai sendo modeladas de acordo com esse padrão comportamental, com esse padrão filosófico do mundo. E aí eu te pergunto, será que esses argumentos que eu te apontei aqui é a representação do reino de Deus para as nossas vidas? Jamais. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. E aí eu te pergunto, como preservar a alegria e a paz de Deus em nossa mente e coração, se a gente alimenta a nossa mente somente nas fontes do mundo, nos quais os padrões de Deus estão totalmente deformados e corrompidos? Como é que a gente quer preservar essa alegria? Me fala. Uma vez eu sentei com uma jovem que veio me procurar e disse assim, pastora Leila, uma menina adolescente dos seus 17 anos, ela disse, ai pastora, ora por mim, eu estou fazendo uma campanha de oração, vou começar uma consagração, um período de jejum, porque eu ando muito perturbada. E eu disse, como assim? Eu vejo vultos, eu não consigo dormir de luz apagada, tenho sempre a impressão de que tem alguém, uma presença a mais nos ambientes onde eu estou. Não consigo ficar sozinha em nenhum lugar da minha casa. Parece que eu ouço vozes. Parece que aí eu escuto, parece que alguém está me chamando. Aí eu vou falar com a minha mãe. Mãe, o que foi? O que foi o quê, menina? Não, a senhora me chamou? Não, não chamei não. Ela falou, estou parecendo Samuel, né? Samuel ouvindo, mas não era Deus que chamava aquela menina. Diferente de Deus chamando Samuel, aquela menina estava perturbada. E eu falei, me fala mais sobre isso. E ela foi falando. Às vezes eu estou deitada, eu tenho a impressão de que alguém está puxando minha coberta. Não sei, eu estou perturbada, pastor. Eu estou assim, não estou conseguindo dormir, estou perdendo o apetite. Eu falei, me fala um pouquinho da sua rotina. Como é seu sono? Meu sono nunca foi um sono muito bom, mas ultimamente eu não estou nem conseguindo dormir. Tá, me fala, como é o seu dia? Me conta o seu dia. De ontem para hoje, essas últimas 24 horas, como foi? E ela foi contando, eu acordo tal hora, vou para o colégio, né? De lá vou para minha casa, faço algumas coisas, tá? Depois eu gosto de ler, aí eu vou fazer uma leitura, eu gosto de séries. O que você lê? Aí ela foi falando o tipo de literatura que ela lia e os tipos de séries que ela assistia. Só tinha coisa de terror. Você acha que uma pessoa que só assiste coisa de terror, só vê séries de terror, só faz leitura de coisa de terror, de espírito, de maldição, de não sei o quê, você acha que essa pessoa vai ter um bom sono? É óbvio que vai ter uma mente perturbada. Eu falei, a resposta está aí. Você vem para a igreja, cultua, servia no ministério infantil da igreja, mas não tinha paz. Você não aplica aquilo que você ensina, que você compartilha com as crianças do ministério infantil. Você faz o oposto daquilo que você ensina. Mas é porque eu gosto de coisas exóticas, Então continue alimentando a sua alma com esse tipo de coisa. Não, pastora, pelo amor de Deus, ore por mim. Eu falei, eu não vou orar por você. Não é uma oração que vai resolver seu problema, é uma mudança de hábito, uma mudança de mente, uma mudança de comportamento. Você quer ter paz no seu espírito? Evoque a paz. Você está evocando demônios para a sua vida. Entende que está na nossa responsabilidade aquilo que a gente evoca? O que você está evocando para a sua alma? O que você está evocando para o seu espírito, para a sua fé? Quais são os pensamentos que estão nutrindo a tua mente? Que tomam a tua mente e o teu coração? Paulo está dizendo aqui para nós: tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é santo. A gente quer ter alegria, mas a gente não nutre isso dentro da gente. A gente não evoca o que vai gerar alegria. A gente quer ter esperança, mas não evoca o que vai gerar esperança. A gente quer ter uma vida de fé, mas não evoca o que vai promover a fé.
Fala para tua irmã aí, cuidado com aquilo que você evoca. Quer viver uma vida alegre? Ajuste a tua mente ao padrão de Deus, porque Ele é a fonte de alegria e de paz. Você pode dizer um amém? Paulo sabia disso, irmãs. Por essa razão, em meio a tanto sofrimento, ele não tinha apenas a certeza da morte iminente. Porque quando nós estamos down, quando nós estamos entregues à tristeza, à melancolia, quando nós estamos entregues ao abatimento, a única certeza que a gente tem é da desesperança. Essa não é. Eu costumo dizer que a gente faz um esforço muito grande para se preparar para o pior. Percebe isso? A gente tem mais disposição para se preparar para o pior do que para se preparar para coisas boas, para gerar expectativas boas no nosso coração. Mas quando eu olho para a carta de Filipenses, o contexto em que o apóstolo Paulo estava inserido aqui, numa prisão. E naquele período, a prisão dos dias do apóstolo Paulo é totalmente diferente da prisão dos dias de hoje. Quem banca os prisioneiros dentro das casas de detenções do nosso país, somos nós com os nossos impostos. Ok? Você tem esse conhecimento. Nos dias do apóstolo Paulo não existe isso não. Para ele sobreviver, ele dependia de donativos, ele dependia de pessoas que arriscavam a sua cabeça, que arriscavam suas vidas para ir até lá, para levar alimento, para levar roupas, para levar mantimento para a sua sobrevivência ali. Então pensa, além de estar dependendo da ajuda, e por isso ele é tão grato aos filipenses, porque os filipenses foram uma comunidade de fé que sustentou o apóstolo Paulo até mesmo nas suas prisões, durante todo o seu ministério. Uma igreja que foi companheira, que foi parceira nas missões do apóstolo Paulo, inclusive nas suas aflições. E aí quando você olha para esse contexto em que ele está vivenciando, a gente observa que em meio a tanto sofrimento, o apóstolo Paulo não tinha só a certeza da morte, mas quando a gente olha, ele tinha também a certeza de que o Deus da paz estava com ele, e ele reservava vida eterna com um gozo e alegria que a pena de morte não podia lhe roubar. Havia um ladrão de alegria ali presente todos os dias. Você vai morrer, você está sentenciado à morte, mas dia menos dia você vai perder a sua vida, porque você decidiu dedicar ela na expansão do reino, na pregação do evangelho. Mas Paulo ignorou essa voz. Paulo ignorou esse ladrão de alegria, porque ele sabia que se tinha algo que esse ladrão da alegria não poderia lhe tirar, era a alegria de um gozo eterno. Por isso em alguns momentos você vai ver Paulo dizendo assim, essa presente, momentânea tribulação que eu estou passando, isso aqui não se compara ao peso da glória daquilo que está por vir. Isso é alegria de fato, é a alegria que vem do Senhor. E aí ele vai fechar no versículo 9 dizendo: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. O que isso significa? Que a alegria depende de uma vida cristã prática. Não é apenas vir nessa conferência, ouvir uma ministração como essa, sair daqui de posse dessa palavra, mas não praticar o que você está recebendo aqui. Não significa apenas participar da sua célula, do seu grupo pequeno, ir lá ouvir a palavra do seu líder de célula, mas chegar no outro dia não praticar aquilo que você recebe. Isso não basta, não é suficiente para viver uma vida de alegria. Uma vida de alegria, ela depende de uma prática cristã diária. Quantas estão entendendo isso? Em outras palavras, o apóstolo Paulo está afirmando que o que ele recebeu de Deus, ele repartiu com as pessoas. Ele compartilhou com as pessoas, mas ele não só compartilhou, mas ele viveu na prática. Que ele não diz assim, apenas aquilo que você ouviu de mim, aquilo que você recebeu de mim, mas ele diz aquilo que você testemunhou com os seus olhos, eu praticando no meu dia a dia. A alegria depende de uma vida cristã prática. E aí o que a gente aprende aqui? Quer ser saudável no aspecto emocional? Não ignore os princípios da palavra de Deus. Não ignore. Porque assim como o apóstolo Paulo, você e eu podemos estar no corredor da morte, mas não nos faltará alegria para o nosso coração e paz para a nossa mente. Você pode passar por um processo de privação financeira, mas não faltará alegria e paz em sua mente e em seu coração. Talvez esse seja o cenário que você está vivenciando hoje. Um tempo de escassez, um tempo de falta financeira,
Um tempo em que você está vivendo ali no limite, não dá para fazer além daquilo que você gostaria de fazer. As moedas estão sendo contadas, porque não tem fase na vida da gente que a gente está contando moedas. Meu Deus, quantas fases eu já passei assim. Que você conta moeda para completar a passagem, você conta moeda para comprar o pão do café da manhã. Tem fases que são assim, porque a vida não é linear. Mas o salmista diz: fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. É essa paz que excede o entendimento, é essa alegria que nos dá essa certeza. Pode faltar um emprego, mas não falta o pão sobre a mesa. Pode faltar um emprego, mas não falta o teto sobre a nossa cabeça. Por quê? Porque nós temos um Deus que nos provê, que nos supre em todas as nossas necessidades. É sobre isso. Você pode até adoecer e sentir uma dor latente na sua carne, no seu organismo, mas não vai faltar alegria e paz na sua mente, no seu coração. Já aconteceu de você ir visitar uma pessoa que está extremamente doente? Às vezes está até numa situação que os médicos até desenganam. Você vai lá levar consolo e você sai consolado? Já aconteceu com você? Isso acontece comigo direto. Sabe o que é isso? É a paz que excede o entendimento. É a alegria que vai além das circunstâncias. A pessoa está no leito, está gemendo, está tomando morfina para controlar a dor, mas ela tem paz e ela tem alegria. Por quê? Porque a enfermidade não se tornou para ela um ladrão da sua paz e da sua alegria. Você pode estar enfrentando uma crise familiar, seja na relação com os filhos, com os pais ou com o marido, mas não vai te faltar alegria e paz para você administrar essa situação. Não vai faltar. Você pode inclusive estar enfrentando a dor de perder um ente querido, mas até no luto não vai te faltar, não vai me faltar alegria e paz, que vai dar sustentabilidade para que a gente passe por esse processo de perda, de dor, de saudade, de choro, de angústia, mas na certeza, eu tenho um Deus, eu tenho convicção de que o Deus da paz está comigo atravessando esse vale. Para encerrar, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tenho tido há alguns meses. Como vocês sabem, eu sou psicóloga. E há alguns meses eu tenho atendido uma paciente que também é cristã. E o que eu vou compartilhar aqui não é quebra de sigilo ético, quebra de sigilo profissional, porque eu pedi para ela se ela me autorizava a compartilhar a experiência dela com outras mulheres, porque a experiência dela é incrivelmente fortalecedora. No mês de abril, aliás, no final do ano passado, o seu esposo começou a apresentar algumas dificuldades motoras. E procurando médico na virada de ano, 2023 para 2024, descobriu-se que ele tinha um tumor alojado no cérebro. E aí começa o processo de tratamento, e logo esse homem precisou ser hospitalizado, passou por uma cirurgia, veio para casa, não ficou nem 24 horas em casa, precisou voltar para o hospital, e o processo foi piorando, passou por 2 cirurgias e os meses foram se passando. Isso começou em janeiro, efetivamente. Quando foi em abril, a sua única filha, já casada, mãe de uma bebê de 1 aninho e pouco, ela era portadora de anemia falciforme. E ela a vida inteira sofreu muito, desde criança, em decorrência dessa anemia, que a anemia falciforme é uma doença autoimune, né? Não tem cura. Se o Senhor não fizer um milagre, não tem cura para a medicina. Só tem paliativos para você lidar com a dor e com os desconfortos dessa enfermidade. E assim foi. Essa menina é um milagre desde o seu nascimento. Quando foi em abril, marido hospitalizado com câncer, já praticamente desenganado, né, meses no hospital, essa filha, ela contrai a dengue. Em 5 dias, ela adoeceu, teve uma gravíssima piora e faleceu. 28 de abril desse ano. Ela deixa o esposo no hospital aos cuidados de um parente e vai sepultar sua filha. Passam-se 3 meses. 29 de julho de 2024. O seu esposo parte para o Senhor. Aquela mulher perdeu, num intervalo de 3 meses, a filha e o marido. A única filha e o marido. E quando ela vem para a terapia, ela não vem por uma iniciativa própria, ela vem por uma iniciativa da família, que também são cristãos, e estavam preocupados com o estado emocional dela.
E aí a irmã dela me procurou e disse: pastora Leila, eu sei que a senhora é psicóloga, eu queria muito que a senhora atendesse minha irmã. E eu tinha conhecido elas em 2022, no período da pandemia, 2022 para 2023. A filha dela tinha acabado de ter bebê. E eu fui ministrar num chá de mulheres. Nós sentamos na mesma mesa e naquela conversa, né, aquele tempo que a gente está ali de comunhão, elas começaram a contar um pouquinho da história dela. E ela me compartilhou que ela tinha acabado de, né, a filha tinha acabado de ter bebê, era a sua primeira netinha. E ela me contou a experiência do milagre da filha no parto, e contou da anemia falciforme e tal. E aí quando a irmã dela me liga e diz: não sei se a senhora vai se lembrar da gente, mas a gente esteve naquela ocasião assim, assim, assada. Minha irmã é aquela irmã que compartilhou com você. Eu falei: me lembro sim de vocês. Ela disse: então, essa é a situação. E a gente está preocupado com a situação, com o estado emocional da minha irmã. Ela precisa de um acompanhamento. A senhora poderia atendê-la? Claro. Falei: mas ela tem consciência disso? Porque o paciente precisa querer passar, né? Ela falou: não, a gente já falou para ela que a gente ia procurar alguém. E quando eu falei para ela que seria a senhora, se a senhora tivesse condições de atendê-la, ela prontamente se abriu. Irmãs, eu fui preparada para a primeira sessão como a gente sempre se prepara para tratar um paciente em luto, com todas as técnicas e manejos, apoiadas na graça de Deus, porque eu sempre costumo dizer que a minha profissão, ela é só uma ferramenta para aquilo que Deus tem como propósito e missão para a minha vida. Deus me escolheu para cuidar de vidas, para cuidar de pessoas. Então a psicologia é só uma ferramenta, ela não se sobrepõe à palavra de Deus, ao propósito de Deus na minha vida. Então eu me preparei para aquela sessão, e eu fui assim, preparada para o choro, eu fui preparada para o lamento, eu fui preparada para acolher aquela mulher. Mas para minha surpresa, quando eu estou naquela sessão com aquela mulher, eu não recebo uma mulher abatida, eu recebo uma mulher que está em choro, eu recebo uma mulher que está em luto, mas eu recebo também uma mulher que está em paz, que tem uma alegria preservada, que consegue identificar Deus em cada processo, em cada parte do processo que ela está passando, que consegue glorificar a Deus apesar da perda, que consegue enxergar Deus apesar da dor, apesar da saudade, da dor da saudade. E agora de estar numa situação em que ela se vê com uma netinha de 1 ano e meio, onde ela agora se torna responsável, a tutora legal para a formação e desenvolvimento dessa criança. E eu vou dizer para você, eu estou caminhando com ela há quase 3 meses, e é uma das sessões em que eu saio mais edificada. É uma das sessões em que eu mais percebo Deus, em que parece que a presença de Deus, ela é palpável nos nossos encontros. Sabe por quê? Porque eu estou diante de uma mulher que não se permitiu ser afetada pelos ladrões de alegria. E olha que os ladrões de alegria que ela se apresentaram na vida dela são muito potentes, são muito fortes e relevantes, são legítimos. São legítimos. E quando eu saio de uma sessão que eu tenho com aquela paciente, eu saio mais crente, eu saio mais renovada, eu saio mais cheia de expectativa, eu saio mais alegre, eu saio mais fortalecida. Sabe por quê? Porque eu estou diante de uma mulher que entendeu que ela tem uma fonte, que nessa fonte ela pode se curar, que nessa fonte ela pode se fortalecer, que nessa fonte ela pode criar resistência e resiliência diante das adversidades e dos ladrões de alegria. E Deus me trouxe aqui nessa tarde, compartilhando com você essa experiência, para dizer para você que a fonte dessa mulher é a mesma fonte que você tem em mãos. O Deus que essa mulher serve é o mesmo Deus que você serve. Essa fonte de paz é a fonte de paz que está aqui. A fonte de alegria que está com ela lá é a mesma fonte de alegria que está conosco aqui nessa tarde. E Ele pode gerar saúde emocional em você. Ele pode te capacitar, Ele pode te fortalecer, Ele pode te restaurar, Ele pode fazer com que você de uma vez por toda rompa com o passado que te aprisiona, com essa tristeza que você está carregando como uma sobrecarga sobre a sua vida, essa mochila pesada que você está arrastando, esses grilhões que estão amarrando os seus pés e impedindo você de caminhar com liberdade. Esse Deus que é a fonte está aqui nessa tarde. Depende de você, única e exclusivamente de você. Quantas querem sair daqui de posse dessa alegria? Se coloque de pé no seu lugar. O Ministério de Louvor, se puder me acompanhar aqui, por favor.